Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente viu como é que é determinado o sexo nos animais, certo? E aí nessa aula a gente vai entender como é passado às próximas gerações características que estão diretamente relacionadas aos nossos cromossomos sexuais e que vão além dessa determinação do sexo. Bom, os cromossomos sexuais eles têm um estudo diferenciado porque, como a gente viu anteriormente, eles não são homólogos, certo? Os cromossomos X, Y, Z e W, eles são heterocromossomos, ou seja, eles possuem diferença em morfologia e no seu conjunto gênico. Em relação ao cromossomo X e Y, a gente vai ter uma região desses dois cromossomos em que eles vão ser similares, tá? Que seria a parte que seria homóloga desses cromossomos e o que possibilita que eles formem um par, certo? E a gente vai ter uma parte desses cromossomos que vai ser distinta, que vai conferir a desigualdade que há nesses cromossomos que torna eles heterocromossomos. Quando as características elas são influenciadas pela parte que é diferente do cromossomo X, a gente fala que essa característica ela está ligada ao sexo. Por quê? Ela pode ocorrer tanto em homem quanto em mulher, porém é o cromossomo sexual que vai estar determinando isso. Quando a característica ela é exclusiva do cromossomo Y, isso significa que é uma característica restrita ao sexo, porque apenas o homem, tá, vai ser o portador dessas características. No entanto, quando a característica ela é parcialmente ligada ao sexo, isso se deve ao fato de que é um trecho do cromossomo que vai estar presente tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y. Logo, ela pode ser passada de forma similar, tanto em homem quanto em mulher. Quanto à designação das características genotípicas, para as mulheres a gente vai ter casos de homozigose e heterozigose, conforme vocês podem observar aí na figura, ou seja, de alelos iguais, sejam dominantes e recessivos, ou alelos distintos, quando é o caso do heterozigoto. Por quê? Porque a mulher ela vai possuir dois cromossomos idênticos, certo? Ou muito similares. No caso do homem, a gente não vai ter uma homozigose, a gente vai ter uma hemizigose. Por quê? Porque quando as características elas são influenciadas por um dos cromossomos, para o homem, esse efeito vai ser causado apenas por um dos cromossomos, ou seja, metade da situação vai estar influenciando no surgimento daquela característica, porque o par complementar é distinto. Nesse sentido, nós temos características que possuem a herança ligada ao sexo, ou seja, relacionadas ao cromossomo X, porém elas são recessivas. Essas características ocorrem quase que exclusivamente em homens, ou seja, pode ocorrer em mulheres, só que a possibilidade de ocorrência é muito inferior em relação aos homens, certo? Normalmente, essas características são transmitidas por mulheres portadoras, não afetadas, ok? Para os seus filhos, ou seja, para os machos. E os homens que são afetados, eles não podem transmitir esse distúrbio para os seus filhos, ou seja, para os machos, tá? Sendo que os homens afetados, eles podem vir a ter netos afetados através de suas filhas, que são portadoras obrigatórias, tá, do alelo mutante. Olha como é que fica a situação. Do casamento de uma mulher normal com um homem afetado, a gente só tem duas possibilidades de ocorrência: de ter filhas que não são afetadas, mas são portadores do alelo, certo? Ou filhos que são normais, ok? Se for menina, ela vai ser normal, mas portadora do alelo. Se for menino, ele vai ser normal sem possuir o alelo, porque o alelo está relacionado ao cromossomo X. E o macho sempre recebe o cromossomo X da sua mãe, certo? E o pai quem vai fornecer o cromossomo Y. Já com relação às meninas, elas necessariamente vão receber um cromossomo X da sua mãe e um cromossomo X do seu pai. Só que o cromossomo X do seu pai é afetado, ele possui o alelo recessivo, ok? E a característica não vai se manifestar na mulher por ela ser uma característica recessiva, ou seja, ela precisa estar em homozigose para que a característica se manifeste. Numa situação em que uma mulher portadora do alelo, só que normal para a característica, casa-se com um homem normal, a situação que a gente tem é que essa mulher ou vai ter filhos normais, sem serem portadores do alelo, ou ela vai ter uma filha portadora do alelo, ou ela vai ter um filho afetado, ok? Analisando melhor essa situação através do quadro de Punnett, um homem afetado,
ele vai possuir o alelo recessivo no cromossomo X dele, tá? Casado com a mulher normal que possui os dois alelos normais, tá? Em seus cromossomos X, ok? Então ele vai ter 50% de chance de ter filha portadora desse alelo afetado, ok? E os seus filhos, eles serão todos normais. Os machos serão normais. Quando sua filha, que é portadora do alelo, lembrando que se o pai é afetado, ela necessariamente vai ser portadora do alelo, mas é normal. Caso-se com um homem que não é afetado, a situação que você já tem vai ser um filho que ele é normal, ou seja, ele não é afetado, ele não possui alelo mutante. Um filho que é afetado, ele possui alelo mutante por conta da sua mãe, tá? E filhos que ou elas não são afetadas de maneira nenhuma, ou elas não são afetadas, mas são portadoras do alelo recessivo. E aí as proporções são basicamente 25% de ter uma filha normal, sem ser portadora, 25% de ter um filho normal, 25% de ter uma filha normal portadora do alelo, ou 25% de ela ter um filho afetado. Lembrando que isso está relacionado à passagem da característica e não à determinação do sexo. A determinação do sexo ainda continua sendo 50% de chance de ser macho, 50% de chance de ser fêmea, ok? A gente está analisando a passagem da característica e não a determinação do sexo. Um exemplo que a gente tem de característica que está ligada ao sexo e é recessiva é o daltonismo, tá? Que ele basicamente ele afeta os cones da retina. E aí está relacionado a uma série de incapacidades de distinguir cores, ok? No exemplo que eu estou dando a vocês, são indivíduos que têm incapacidade de distinguir o vermelho e o verde, que é o mais comum. E aí, nesse caso, o que acontece? A luz atravessa a retina tranquilamente, só que os seus cones, que são os fotorreceptores dele, tá? Eles não conseguem perceber a luz, o comprimento de onda vermelho nem o comprimento de onda verde. E aí, por exemplo, se ele olha uma cor violeta, que ela é a união entre o vermelho e o azul, ele vai acabar enxergando como se fosse uma cor azul, ok? E aí, se ele olha para uma cor que é verde ou vermelho, ou algum derivado muito próximo desses dois, o que vai acontecer é que ele vai enxergar essas cores como acinzentadas, certo? Sendo que a frequência do daltonismo é muito maior em homens do que em mulheres. Para cada 150 mulheres, uma é afetada, enquanto com relação à população masculina, a cada 100 homens, 8 serão afetados, tá? Pelo daltonismo. E por que a frequência ela é maior em homens do que em mulheres? Lembre, a característica ela é recessiva. Se ela é uma característica recessiva, ela precisa estar presente nos dois alelos para que ela manifeste a característica. Então, no caso da mulher, ela precisa ter o alelo mutado nos dois cromossomos X, enquanto no homem basta que haja um alelo mutado que ele vai manifestar essa característica que é o daltonismo, certo? E a mulher, no caso, basta que ela tenha um alelo normal, que nesse caso ele será o dominante, ok? Que ela não irá apresentar o daltonismo. Uma outra situação que a gente tem de herança recessiva ligada ao sexo é a hemofilia, que ela basicamente ela afeta o mecanismo da coagulação, ou seja, ela interfere no processo que vai resultar na coagulação do sangue, ok? E aí tem dois tipos, a hemofilia do tipo A e a hemofilia do tipo B. A hemofilia do tipo A também é chamada de hemofilia clássica, tá? Porque a maior parte dos casos de hemofilia estão relacionados a esse mecanismo, que ele resulta na deficiência ou na ausência de uma proteína chamada fator 8, que ela está envolvida no mecanismo que desencadeia essa coagulação, ok? De uma maneira geral, a frequência da hemofilia, a frequência de casos de indivíduos que são hemofílicos na população humana é muito mais baixa do que quando você compara com o daltonismo, certo? Basicamente, 1 a cada 1000 homens serão portadores e 1 a cada 100 milhões de mulheres serão portadoras dessa característica. Já no caso da hemofilia do tipo B, ela já afeta uma outra proteína chamada de fator 9, certo? Que vai estar mais no final do processo de coagulação. Ela vai ter uma frequência ainda mais baixa. E o seu registro ele está restrito aos homens, em que a cada 30 mil homens eles apresentarão esse tipo de hemofilia. E aí, basicamente,
assim como ocorre com o daltonismo, para a mulher, você tem três fenótipos possíveis, que é normal, normal portadora e a hemofílica, que são os casos raríssimos, ela precisa apresentar os dois alelos mutados, os dois alelos no cromossomo X. E no caso do homem, você tem dois fenótipos possíveis, que é o normal e o hemofílico. Lembrando novamente que basta que ele tenha o alelo mutado no seu cromossomo X que ele vai apresentar, porque no caso dele, ele só possui um único cromossomo X. Uma outra situação de herança ligada ao sexo, ou seja, ligada ao cromossomo X, ela se refere às características que são dominantes. Nessa situação, homens e mulheres são afetados, só que a frequência ela é bem maior em mulheres do que em homens, certo? Só que de maneira geral, as mulheres são menos gravemente afetadas do que o homem, certo? Se for o caso de uma mulher que ela é heterozigótica para a característica, ok? E outra situação é que os homens afetados, eles podem transmitir o seu distúrbio apenas às suas filhas. Todas as suas filhas, elas vão ser sempre afetadas, se elas forem filhas de homens que são afetados também, ok? E aí, caso não tenha ficado claro, características que têm herança ligada ao sexo e que são dominantes, ela manifesta-se em homozigose, em heterozigose, no caso da mulher, e em hemizigose, no caso do homem. Lembrando que é hemizigose porque o homem só possui um cromossomo X. E aí, quando você analisa o heredograma de uma anomalia que é dominante e está ligada ao sexo, você observa que ela segue o mesmo padrão das outras anomalias que são dominantes, ou seja, elas vão estar presentes sempre em todas as gerações desta família, certo? Enquanto no caso da recessiva, a situação que você tinha é que ela saltava uma geração. Em contrapartida, quando é um homem que não é afetado que casa-se com a mulher afetada, a situação é que, das suas filhas, 50% delas podem nascer não afetadas e os outros 50% podem nascer afetadas. Dos filhos, 50% deles podem nascer não afetados e 50% deles podem nascer afetados, ok? Alguns exemplos de características que são dominantes e estão ligadas ao sexo é o raquitismo hipofosfatêmico, em que ele está relacionado com o indivíduo tem uma capacidade muito reduzida de reabsorver através dos rins o fosfato, ok? E isso vai causar uma espécie de atrofia nos seus ossos, principalmente nos membros superiores e inferiores. E a outra é a síndrome orofaciodigital, tá? Que ela está relacionada à malformação do céu da boca, ok? E uns espaçamentos anormais, tanto na região oral quanto na região digital, nas mãos, nos pés, língua, entre os dentes, tá? E aí, nesse caso, é mais fácil de se corrigir com algumas cirurgias. Já as características que elas possuem herança restrita ao sexo, elas são oriundas de genes holândricos, ou seja, de genes que pertencem exclusivamente ao homem, ou seja, são genes que estão presentes no cromossomo Y, certo? Então, só os homens serão afetados por essas características. E são esses homens afetados que devem transmitir as características para os seus filhos. Nunca, jamais eles iriam transmitir essa característica para os seus filhos. Nem sobre hipótese alguma, não existe essa possibilidade, certo? E aí a gente fala que essa característica de transmissão vertical, certo? Ou seja, de pai para filho, no sentido de macho. Uma outra situação que a gente tem são de características que elas são limitadas ou influenciadas pelo sexo. Normalmente essas características elas são expressas por genes que estão localizados em cromossomos autossômicos, ok? E elas vão ter manifestação diferenciadas de acordo com o sexo, ou seja, na mulher ela se manifesta de um jeito, no homem ela irá se manifestar de outro jeito, ok? Só que, apesar de serem genes autossômicos, que vão estar expressando as características, essas características no produto final, elas acabam sendo influenciadas pela ação dos hormônios sexuais, tá? Eles de alguma forma irão alterar essas características. E aí, por conta disso, a gente fala que essas características são limitadas ou influenciadas pelo sexo. Predominantemente, os homens são muito mais sensíveis, tá, a alterações dessas características, como por exemplo, a hipertricose auricular, tá? Que é excesso de pelos na orelha. E isso é uma característica que você só vai encontrar em homens. Ela é produzida pelos genes autossômicos, mas ela é intensificada, tá?
por conta dos hormônios sexuais presentes produzidos a partir do cromossomo Y. Já o caso da calvície, ela pode afetar tanto mulher quanto homem, só que ela é muito mais intensa, tá, nos homens. Por quê? A calvície, ela é uma característica de herança dominante, certo? Então ela vai ser produzida por cromossomos autossômicos e ela vai ser dominante. Um homem que seja homozigoto ou heterozigoto, ele irá ser calvo, ok? Já no caso da mulher, ela só vai ser calva se por um acaso ela for homozigoto dominante, ou seja, ela possui os dois alelos delas no cromossomo autossômico mutado. E aí nesse caso, tá? Ela vai expressar calvície não por conta dos hormônios sexuais, e sim por conta dos cromossomos autossômicos. No caso do homem, se ele for homozigoto dominante, o que vai acontecer é que ele já vai ter a determinação da calvície por conta dos cromossomos autossômicos, só que os seus hormônios vão intensificar, tá, a essa ação de calvície, podendo chegar ao caso do cara ser completamente calvo. Bom, pessoal, a aula de hoje foi até aí, tá? A gente finalizou basicamente essa parte da herança relacionada aos cromossomos sexuais. E eu peço que vocês façam a atividade do livro 2, Biologia 1, nas páginas que estão indicadas para vocês aí no slide, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Para que eu possa esclarecer para vocês. E é isso. Bom estudo e até a próxima aula.